Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que você está de volta. Estamos aqui nesse estudo maravilhoso de Apocalipse, desvendando com certeza muitas crendices e trazendo a palavra como tem que ser dita. Então, tenho certeza que você está gostando desse estudo e eu já peço para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e também ative o sininho, porque todo o conteúdo que chega, quando a gente entra ao vivo, quando entra um conteúdo novo, você é notificado e você está bem pertinho da gente, acompanhando esse conteúdo que vem direto do Trono da Graça. E também, se você gosta, eu sei que você gosta, por isso você está aqui, eu vou fazer aquele desafio que você já conhece. Eu quero que você compartilhe com pelo menos 10 contatos seus esse conteúdo. Você pode ter certeza que é bênção sendo espalhada e você fazendo parte dessa missão de espalhar o Evangelho Eterno. E eu gostaria também de fazer um pedido, para que você escreva aqui nos nossos comentários de onde você nos assiste, qual o seu nome, de onde você nos assiste. Se você tiver algum pedido de oração especial, também deixa. Nós temos o hábito de ler todos os comentários e a gente gosta também de mandar um abraço para vocês que nos assistem. E eu já vou mandar um abraço para 3 pessoas especiais que nos assistem. A Sueli Toteral, ela é diretora da Escola Sabatina lá em Viamão, Rio Grande do Sul. E ela diz que nos assiste, compartilha com os membros da igreja. Muito bom, obrigado pela sua participação e pela sua colaboração. Um abraço também para Adelita da Silva, ela não falou o estado, mas diz que nos assiste lá dos Estados Unidos. E nós temos também o José Dias, que nos assiste de Lins, São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência. E agora, para a gente começar, gostaria de apresentar aqui os membros que estão aqui conosco. Aqui ao meu lado nós temos o pastor Wesley, pastor aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja bem-vindo, pastor. Ricardo, obrigado. Que oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês, a partir da Igreja Adventista do Lago Sul, levando a lição para todos os queridos. Muito bom. Ao lado do pastor nós temos nosso irmão Adriano, também membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Obrigado, e é um prazer enorme estar aqui também mais uma vez para compartilhar um pouco, né, da palavra de Deus com todos. E representando as mulheres, nós temos aqui a Geni, também que é membro aqui, diretora da ASA daqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Ricardo. É um prazer estar mais uma vez com vocês para partilhar a palavra de Deus. Muito bom. E eu sou o Ricardo Vilela, ancião aqui da igreja. E para a gente começar essa lição, vou pedir. Geni, pode fazer uma oração? Oremos. Senhor Deus, nós estamos felizes por esse momento que temos o privilégio de abrirmos mais uma vez a Tua palavra. Pedimos a instrução do Teu Santo Espírito, que Ele seja o nosso guia, seja o nosso professor. Abençoe também, Senhor, cada pessoa que assiste essa classe, que compartilha, que participa também desse ministério. Que todos nós possamos ser alcançados pela Tua palavra e pelo Teu amor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom, lição 6 traz aqui o título A Hora do Seu Juízo. E o verso para memorizar está em Romanos 13, versos 11 e 12, que diz: E digo isto a vocês, que conhecem o tempo, já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e o dia vem chegando. Muito bom, um alerta realmente para a gente perceber que de fato está muito próximo a vinda de Deus. E aqui a lição traz um relato muito interessante, que diz que alguns anos atrás, a revista National Geographic contou uma história sobre um incêndio florestal que ocorreu no Parque Nacional de Yellowstone, lá nos Estados Unidos, e diz que os bombeiros, na hora que foram subindo lá para ver o que tinha acontecido, apagando o incêndio, viu um passarinho, só as cinzas do passarinho, com as asas abertas, e o bombeiro foi lá, cutucou com a madeirinha, e simplesmente debaixo das asas do passarinho saíram 3 filhotinhos ainda em vida, e nós percebemos que de fato foi a mãe. Ela poderia ter tido essa opção de voar e deixar os filhos para trás, mas ela simplesmente colocou os filhotinhos na asa e optou por doar a vida em prol dos seus filhos. Isso realmente, essa maneira amorosa, né, com essa história, nós percebemos que de fato é como o cristão se sente, sob as asas do Senhor,
e ele poderia realmente ter decidido simplesmente não vir, mas ele veio e passou por toda a humilhação, passou por tudo que não merecia para justamente nos livrar da morte eterna. E aí a gente percebe que de fato a hora do juízo vem chegando e é dentro dessa temática que nós vamos estudar aqui na lição 6. E começando agora já no domingo, pastor, que diz sobre a purificação do santuário, eu pergunto, que tempo específico Daniel apresenta para a purificação do santuário, descrito em Daniel 8,14 e mais, né? Qual foi a reação de Daniel com a visão dos 2.300 dias e o que Deus lhe respondeu especificamente, esses textos lá em Daniel 8,27, também Daniel 9, 21 e 22. Então, Ricardo, é muito interessante notar que Deus, ele não foi pego de surpresa com o pecado humano e na maneira de Deus tratar com a história, com o pecado, com o ser humano, ele tem uma agenda muito bem feita, muito bem montada. E nessa agenda há tempo para tudo. Por ocasião da vinda de Cristo a esse mundo, o apóstolo Paulo disse assim, vindo à plenitude dos tempos. Ou seja, havia um momento certo da vinda de Jesus a esse mundo. Assim também, quando a gente lê Apocalipse capítulo 14, a gente identifica que tem a hora do juízo. E a pergunta que deveríamos fazer é, qual é a hora do juízo? Quando começa o juízo? E aí, então, a lição da semana vai trabalhar sobre essa temática. Vou responder de maneira, então, agora direta. Daniel 8,14 fala de um período de 2.300 tardes e manhãs, ou de 2.300 dias, ou de 2.300 anos. Mas como os demais amigos vão trabalhar, né, com essa temática, eu quero me ater ao seguinte ponto. O fato de saber que essa é a maior profecia em tempo na Bíblia, nós estamos falando de 2.300 anos do seu início e do seu final, e também destacar o aspecto da vivência de Daniel com essa experiência. Daniel já estava praticamente chegando ali aos seus 90 anos de idade. Ele, que era um conhecedor das profecias bíblicas, sabia que a opressão, o cativeiro que o povo de Israel passaria seria de um período de 70 anos. Agora imagina na cabeça daquele ancião, daquele senhor já de idade, ao ouvir dois seres conversando, um falar para o outro, olha, a purificação do santuário, e diga-se de passagem, o santuário esse que estava destruído, vai ocorrer daqui a 2.300 anos. Puxa, aquele coraçãozinho ficou realmente assim abalado. A compreensão inicial de Daniel é de que então não seriam mais só 70 anos, haveria um tempo extra. E aí no livro de Daniel, capítulo 8, nós encontramos aqui, Ricardo, qual foi o que aconteceu com Daniel, versículo 27. Eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então me levantei, tratei dos negócios do rei e espantava-me com a visão, essa de Daniel 8,14, e não havia quem a entendesse. Então, lendo essa descrição, me veio uma pergunta. Qual foi a última vez, ou se é que aconteceu, de eu ou você, querido leitor da Bíblia, estudante da palavra, aluno aqui da classe dos professores, qual foi a última vez que ficamos doentes ao estudarmos a palavra e não compreender o seu significado? Será que somos leitores tão rápidos que vão passando pelos assuntos e falam assim, tá bom, não entendi, mas vamos para o próximo. E aí ficamos apenas ali na beira da praia, usando textos que são importantes, como Salmos e Provérbios, quando a Bíblia tem textos incríveis como esses que nós estamos estudando ao longo do trimestre. Então, assim como Daniel, eu convido você para a gente ter um nível de relacionamento com a Bíblia ao ponto de não ficarmos em paz enquanto não entendermos o significado. E aí eu imagino, Ricardo, que está sendo bastante assim desafiador para muitos estudarem a lição desse trimestre, porque é necessário ir além do que está aqui. Tem que dedicar um pouco mais. Então, procure boa literatura, bons oradores, bons professores, mas assim como Daniel, aplique o seu coração para conhecer. Mas está aqui lançado o desafio, nessa semana nós vamos ver esse período profético de 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, ou 2.300 anos. Muito bom, pastor.
E aí então vamos chegar na segunda-feira, Geni, e aí eu vou te fazer a seguinte pergunta, que na lição da segunda-feira ela traz justamente o título, os 2.300 dias e o tempo do fim. E eu te pergunto, segundo o anjo, a que período de tempo se aplicam a visão de Daniel 8 e os 2.300 dias? E por que é tão importante entender essa profecia? Vou começar respondendo a sua última pergunta, Ricardo. Por que é tão importante entendermos as profecias? Nós que andamos, que escolhemos viver de acordo com os ensinamentos do Senhor, nós não fomos deixados à própria sorte. Nós temos a palavra de Deus, as profecias, que são os nossos guias, né? E o cumprimento da profecia funciona como se fossem placas, sinalizadores de que estamos no caminho certo, de que está chegando o tempo. Essa profecia das 2.300 tardes e manhãs, elas especificamente são para o tempo do fim. O anjo deixou isso claro desde Daniel 8, que era para dias muito distantes daquele que Daniel estava vivendo. E nós, os estudiosos da Bíblia, né, como todos devemos ser, os cristãos estudiosos da Bíblia, nós acreditamos que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, essa profecia especificamente, ela é muito importante que nós entendamos. Para quem está iniciando o estudo da Bíblia, que é novato ou mesmo alguém que já estuda e não conhece, eu gostaria de sugerir a leitura desse livro, Uma Nova Era segundo a profecia de Daniel, As Profecias de Daniel. É um livro da Casa Publicadora. O meu está bem velhinho, porque ele já tem mais de 20 anos. Ele fala de forma muito simples e muito clara dessas profecias de Daniel. E para facilitar ainda mais, nós vamos deixar na descrição desse vídeo 2 links. O primeiro link do Dr. Rodrigo Silva, no programa Evidências, e também um sermão do pastor Arilton Oliveira, falando justamente sobre essa temática de uma forma mais detalhada. Nós aqui não vamos ter muito tempo para entrar em todos os detalhes. Mas voltando para Daniel 8, especificamente o verso 14, o anjo chama a atenção de Daniel e a nossa também para a restauração do santuário, que deveria ocorrer no tempo do fim. Daniel recebe a visão no capítulo 8, o anjo explica a primeira parte da visão, toda a primeira parte, e no final do capítulo, Daniel já estava exausto, como o pastor falou, ele ficou adoentado. Daniel chegou ao ponto de desmaiar. Ao que parece, o anjo iria explicar ali tudo naquele momento. Só que, para não cansar mais Daniel, que nessa época nem era tão velho assim, ele poupou Daniel, reafirmou a veracidade das 2.300 tardes e manhã e pediu para ele guardar segredo por hora, porque essa visão era para dias ainda muito distantes daquela época que Daniel estava vivendo. E assim encerra o capítulo 8. Nós devemos ter na lembrança que, ao estudar as profecias de Daniel, do Apocalipse, por exemplo, muitas delas são simbólicas. E o verso 14 de Daniel entra nessa parte simbólica. O santuário e as tardes e manhãs não são literais. E assim como as bestas representam os impérios, né? E o Tamide simboliza o santuário celestial, o ministério celestial de Cristo, esses 2.300 dias de Daniel 8, 14, constituem, como o pastor bem disse, 2.300 anos, não dias. Podemos chegar a essa conclusão deixando que a própria Bíblia se explique. E foi o próprio Deus que disse lá em Ezequiel 4, 7, em uma profecia, uma revelação para Ezequiel, que um dia representa um ano. Aí decorrem mais ou menos 13 anos e vem o capítulo 9 de Daniel, que explica a parte que faltava. E qual a parte que faltava Daniel entender das profecias do capítulo 8? Exatamente as 2.300 tardes e manhãs, como nós ainda vamos ver no decorrer dessa lição. Muito bom, muito bom. E chegamos na terça-feira, Adriano. A terça-feira, nós estudamos uma passagem realmente muito importante. E é justamente Daniel 9, 23. E eu te pergunto, que instrução específica o anjo deu a Daniel
E por que é tão importante compreender o significado da purificação do santuário, em Daniel 8,14 e mais. Em Daniel 9, 24 e 27, fala quais os eventos ocorreram aí na vida de Jesus. Bem, Ricardo, a gente, ao estudar, né, a lição, a gente percebe que no capítulo 9 não temos nenhuma visão, e sim a explicação, né, da visão que Daniel recebeu no capítulo 8. Né? Então, aqui acaba que a gente vai falar um pouco, né, de cada ponto que já foi mencionado, né, aqui. A lição ela traz os pontos semelhantes, né, nos dias, mas abrangendo, claro, pontos diferentes em relação a essa compreensão e até a própria profecia de 2.300 anos. A gente, como o pastor mencionou, né, Daniel ficou tão preocupado porque ele achou que seria uma extensão, né, do exílio do povo na Babilônia. O povo já estava sofrendo tanto, né, e ele começou inclusive a orar, pedindo a Deus perdão pelo pecado do povo e tudo, porque ele achou que isso seria mais um período, né. E essa profecia já estava revelada ali em Jeremias, né, a profecia dos 70 anos do exílio do povo de Babilônia, né, em Babilônia, na verdade, né. Então a nação de Judá já tinha sofrido ali esses 70 anos. E 2.300 de anos, na verdade, porque Daniel já tinha o conceito de dia-ano, né, que um dia na Bíblia equivale a um ano profeticamente, então ele entrou em desespero. Né. Só que aí o que o anjo falou para ele? A instrução específica para o anjo, né? Preste atenção à mensagem e entenda a visão. Então ele não entendeu, ficou muito preocupado e o anjo chamou a atenção dele, presta atenção. E aí o anjo foi explicar, né, o que significava aquela visão que ele tinha tido naquele momento. Né? Que período era esse, né? Se referia ao tempo dele, ou ao tempo no futuro, ao tempo do fim. Né? E aí o anjo entra ali descrevendo, né, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, né, para Daniel. E aí a gente já entende, quando Daniel ele entende essa visão que é para o futuro, aí ele já fica mais tranquilo e ali recebe toda a instrução do anjo e entende claramente que algo é para frente e não para o tempo dele. E aí vamos colocar aqui para que as pessoas que estão nos assistindo, esse período, essa linha do tempo, né, para entender quando começou essa visão, o período, né, de início, e o seu período de fim. Né? Aqui na parte inferior do vídeo que você está assistindo, você vai ver uma imagem, uma ilustração que mostra essa linha do tempo, né? Que, segundo a própria palavra de Deus, a revelação do próprio anjo a Daniel, esse período começou em 457 a.C., na ordem, né, de restaurar e reconstruir Jerusalém, que foi um decreto emitido pelo rei Artaxerxes I para a reconstrução. Então, a partir desse ponto que o próprio anjo revela para Daniel, iniciou-se esse período, né, profético, como o pastor disse, o maior período de tempo, né, de profecia na Bíblia. Isso em 457. E de 457, nós chegamos ao ano de 34 depois de Cristo. Então, existem outros detalhes, pontos importantes que a gente também poderia mencionar, mas pelo tempo, né, eu vou ser mais geral aqui e não entrar nos detalhes. Né? Mas de 457 a 34 depois de Cristo, que foi a morte, o apedrejamento de Estevão, completou um ciclo de 490 anos, como você está vendo aí na ilustração que está abaixo do teu vídeo. E aí, com o apedrejamento de Estevão, encerrou-se aquele período do povo judeu de propagação do Evangelho. Aí o Evangelho passou a ser aberto aos gentios e todo mundo teve acesso ao Evangelho, inclusive a própria pregação. Né? Aqueles que acreditavam no sacrifício de Cristo, que ele veio para salvar a humanidade, ele poderia sair pregando essa mensagem aí para todo mundo. Né? Beleza, 70 semanas então da profecia que foi dada pelo anjo, né? Fechamos aí o período de 490 anos. Só que a profecia era de 2.300 tardes e manhãs, 2.300 dias, que profeticamente equivale ao quê? 2.300 anos, né? Então faltava em um período. E esse período que falta é de 1.810 anos. Então se a gente pegar
de 34 depois de Cristo, que foi a morte de Estevão, e adicionar na linha do tempo 1810 anos, chegamos então em 1844. E aí a gente completa todo o ciclo da profecia que foi dada a Daniel, de 2.300 anos. Então, de 457 a 1844, temos aí os 2.300 anos mencionados ao anjo ali para Daniel, né? E aí a gente entende a questão da purificação no santuário. O anjo deixou claro ali que após esse período, no término desse período, haveria a purificação do santuário, né? Aí a gente, não, mas qual santuário? Existia santuário na terra? Que santuário é esse que deveria ser purificado? Daniel está tendo uma visão do futuro. Então a gente entende também pela palavra de Deus, né, pelo livro de Apocalipse de Daniel, que está sendo feito, né, um trabalho no santuário celestial por Jesus Cristo. Ele é o nosso sacerdote, ele é o nosso intercessor. E esse período, essa data de 1844, ocorreu a transição de Jesus do santo para o santíssimo. E onde também se iniciou o julgamento. Então, a importância de nós entendermos esse período, ele revela para a gente em que momento nós estamos vivendo da história. Como a irmã Geni colocou, nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Né? Porque lá em 1844 já também começou o início do tempo do fim. Então, Daniel compreendeu claramente que isso era para o futuro e essa profecia ela iria se cumprir exatamente como Deus, as outras profecias foram cumpridas, né? E quando a gente olha a linha do tempo dessa profecia, entrando em mais detalhes relacionados a Daniel 9, 24 que você mencionou, quais eventos, né, a gente consegue enxergar ali nessa passagem bíblica? E olhando a profecia, a gente vê o batismo de Jesus, né, que é mencionado na profecia, lá em Daniel 9, 24, o ministério de Jesus e a sua morte, que foi na meia da última semana e tal. Então, eu até quero aqui indicar, né, aqueles que têm interesse, né, em aprofundar os estudos nas profecias de Daniel, as profecias de Apocalipse também, e em adquirir essa revista pelo site da própria Novo Tempo, ligar, né, na emissora e solicitar que será enviado de forma gratuita para você em casa, onde você vai ter todos os detalhes dessa profecia bíblica, né, que mostra o tempo ali da purificação do santuário. E como isso é importante para nós hoje, que nos mostra exatamente o período em que estamos vivendo. Então, outro detalhe é que Deus, mais uma vez, no seu amor grandioso para com o ser humano, ele não faz nada sem revelar as suas ações, né, ao longo da história para os seus filhos, para que eles estejam preparados para o breve encontro com ele. Uau, muita informação, né? Eu queria saber de você aqui agora, o que foi de revelador para você até o momento do estudo? Deixa aqui no seu comentário o que te esclareceu, ou de repente se você tem alguma dúvida, também deixa aqui no seu comentário que nós vamos ler e quem sabe aqui no próprio comentário a gente vai intensificando esse estudo, vai ser maravilhoso, vai ser um prazer. E aí chegamos agora na quarta-feira, pastor, chegamos aqui, o Messias morto. E eu te pergunto, que grandes verdades são reveladas em Romanos 5, os versos 6 ao verso 9 e Daniel 9, 26. Ricardo, eu vou trazer a resposta a essa pergunta, mas quero aproveitar e dizer assim, que bacana a gente poder estudar a Bíblia em grupo aqui, né? E os que estão em casa estão fazendo essa visão geral da lição. Então, continue estudando. Você trouxe uma informação interessante, o tempo do fim, a gente tem pelo menos duas datas que podem ser dadas como o tempo do fim, né? 1844, quando houve esse despertamento milerita, e 1798, quando a gente tem aquele término do período dos 1260 anos. As duas datas são apontadas pelos historiadores, pelos estudiosos, como o início do tempo do fim. É lógico que quando a gente fala de eventos históricos, com raras exceções, você não tem assim, começou tal horário desse dia. Mas aquele período de grande reavivamento espiritual, no caso 1798, né, a morte, a prisão do Papa Pio VI, ou 1844, esse crescimento, esse desenvolvimento missionário, né, o despertamento das pessoas para as profecias de Daniel e Apocalipse, revelam o tempo do fim. Bom, estamos falando de 32 anos de diferença aí de uma data para outra. Meu irmão, nós estamos dentro do tempo do fim. E como alguns apresentam, no fim do tempo do fim.
E aí é gostoso também a gente perceber nas Escrituras que o anjo poderia ter dado ali a Daniel o início e o fim da profecia. Pronto, olha, ele poderia ser mais sucinto ainda. Eu vou te dar o início. Sabe, entende, desde a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Bom, eu pego essa data, coloco 2.300 anos, cheguei ao final. Mas os marcadores que são apresentados na profecia nos mostram que nós estamos no caminho correto. Então, a restauração de Jerusalém, o batismo de Jesus, né, até o ungido, e também, aí vem agora sim, Ricardo, a sua pergunta, quais são as grandes verdades reveladas aí em Romanos capítulo 5, os versículos 6 e 9, à luz do que nós estamos estudando de Daniel 8,14, é de que Jesus Cristo morreria por nós. Olha que coisa fantástica, gente, que mensagem maravilhosa, é parte daquele evangelho eterno. Então, o Messias, ele seria então morto no meio daquele último período de 7 anos. Então, depois de ser ungido, e a unção de Jesus foi o seu batismo, ele prega por 3 anos e meio, insistindo com o ser humano, falando para aqueles que pertenciam à nação judaica, de que ele veio trazer a salvação. Ele então é retirado no meio desse período, portanto ele é morto, mas os discípulos continuam a pregação do evangelho, e aí, como o Adriano já trouxe anteriormente, lá no ano 34, com a morte de Estevão, a salvação agora, que antes tinha o domínio, a primazia entre os judeus, deveria agora ser levada aos confins da terra. Então é muito bom perceber no aspecto da Bíblia o cuidado de Deus de fazer isso, né? De nos dar esses marcadores, e entre os marcadores, quero destacar então aí na lição de quarta-feira, a morte de Jesus por nós. E Cristo morreu, e aqui diga-se de passagem, o texto bíblico faz essa ênfase, ele morreu enquanto ainda éramos pecadores. Ele disse, olha, arrumem aí, na hora que vocês consertarem tudo, eu venho para salvá-los. Não, enquanto ainda éramos pecadores, enquanto estávamos vendidos ao pecado, ele veio para nos salvar, porque essa é as boas novas. Em Cristo Jesus nós encontramos a salvação. Amém, muito bom. E aí chegamos na quinta-feira, Geni, e a quinta-feira chegamos aqui no marco, né? Realmente o ano de 1844. Eu te pergunto, de acordo com o Levítico 16:16, qual foi a razão para a purificação do santuário e o que isto nos ensina sobre o Evangelho? E mais, segundo Levítico 23, dos versos 26 a 29, o que Deus ordenou que o seu povo fizesse no dia do juízo e o que isso significa para nós? O santuário ele tinha que ser purificado por conta do pecado. As pessoas faziam o sacrifício, mas era como se o pecado foi perdoado, mas ainda estava ali, né? Ao morrer por nós na cruz, Jesus cumpriu de uma vez por todas a obrigação do sacrifício de animais. Assim como os animais eram representantes dos pecadores que ofereciam o sacrifício, Jesus ele foi morto em nosso lugar, como nosso representante. O dia da expiação, que acontecia no decorrer de um ano, né? O povo era chamado para apresentar a Deus com o coração contrito, ou seja, arrependidos dos pecados, em atitude de humilhação perante Deus, o Criador. Agora, nos últimos dias, nós também somos convidados a ter essa reflexão, a ter esse coração contrito, arrependidos dos nossos pecados, confessarmos e nos voltarmos para o Deus Criador. Voltando para o título da lição, 1844, né? O Adriano já bem disse que foi o final ali, né, foi o cumprimento da profecia dos 2.300 dias e tardes. Nós temos que ter em mente que Deus tem as promessas e quando está perto de Deus cumprir as promessas, as suas promessas, Satanás também levanta agentes humanos para tentar atrapalhar a obra de Deus. Foi assim na ocasião do nascimento de Jesus e aconteceu a mesma coisa em 1844. Na introdução da lição desse trimestre, o autor destaca 3 fatores históricos que eu gostaria de
de citar aqui que aconteceram justamente no ano de 1844. Primeiro, o nascimento de Friedrich Nietzsche, em 15 de outubro, na Alemanha, em 1844, né? Apesar de ter nascido num lar luterano, ele se tornou um ateu influente. Chegou a afirmar a morte de Deus. Em seu livro, Assim Falou Zaratustra, um personagem declara: esmaga as velhas tábuas da lei, referindo-se aos 10 mandamentos. Ainda nesse ano, Karl Marx escreveu a obra Manuscritos Econômicos e Filosóficos de 1844, que foi publicada apenas em 1932. Esses manuscritos mostram o desenvolvimento inicial da ideologia de Marx, que defendia uma realidade materialista que se movia por etapas econômicas até que os trabalhadores do mundo se unissem, destruíssem seus opressores capitalistas e criassem uma utopia na Terra. E também nesse ano de 1844, Charles Darwin, no ensaio de 1844, produziu uma das primeiras expressões da teoria evolutiva. Seria coincidência? No entanto, o mais importante que nós temos que ter em mente é que em 1844 se cumpriu essa profecia dos 2.300 dias, de Daniel 8,14. E a partir do remanescente do grande desapontamento, foram plantadas sementes, da quais brotaria um movimento mundial, cuja mensagem central repudia a essência das ideologias de Marx, Nietzsche e Darwin. Estudando toda essa temática, a gente não pode deixar de fora a importância da gente entender o santuário, a mensagem do santuário. No ano passado, no primeiro trimestre, nós estudamos o livro de Hebreus. E o livro de Hebreus, ele ressalta o santuário celeste e o trabalho que Jesus faz hoje por nós. O trabalho que Jesus faz hoje no santuário, ele é tão importante quanto foi o seu nascimento e a sua morte na cruz. Então, nós precisamos entender esse tema. É um tema que realmente nós temos que gastar tempo e estudar. Então, aproveitem todas essas dicas que nós estamos dando aqui na descrição do vídeo, dos livros, das revistas. Aproveite e vamos entender. Parece difícil, mas quando a gente começa a estudar, é como se o Espírito Santo clareasse toda a nossa mente e fica tão objetivo e fica muito gostoso. Eu digo por experiência própria. Profecias é um tema que assusta, mas estudando é muito gostoso e desperta na gente a vontade de aprender mais, porque a gente junta com a história, com fatos que já aconteceram e a gente vê que a palavra de Deus ela está se cumprindo dia a dia. Então, por isso que, mais uma vez, vamos para a palavra de Deus, vamos estudar juntos, vamos continuar com essa rede, né? Hoje a gente tem tanta coisa a nosso dispor para aprendermos cada dia mais da palavra de Deus. Muito bom, é isso aí, Geni. E chegamos agora então na sexta-feira, Adriano, a hora da gente fazer a conclusão, e eu te peço, faz uma conclusão aí do nosso estudo da semana, por favor. É interessante a gente perceber que ao longo da história, né, Deus sempre levanta um povo. Deus sempre trabalhou para preservar a sua mensagem, como aconteceu em 1844, né? A mensagem, o movimento, inclusive, que nós falamos aqui em outra lição, né, o falso movimento religioso, né, ele joga a mensagem de Deus por terra. E aí Deus vai lá e levanta um povo para resgatar essa mensagem, para manter essa mensagem viva diante das pessoas que vivem nessa terra, né? E a gente vê aqui em 1844, chamado como grande desapontamento, né, em 1844. Por quê? Deus levantou um povo ali para estudar a palavra dele, as profecias bíblicas, né? E a gente conhece como um dos estudiosos, Guilherme Miller, né, que foi conhecido ali como um movimento chamado Millerita, né, que promoveu ali por meio dos estudos das profecias bíblicas. Eles entenderam o acontecimento, que em 1844 iria acontecer alguma coisa. Só que no início da sua compreensão,
eles estavam entendendo que seria a volta de Jesus para purificar o santuário, né? Mas, na verdade, eles acertaram a data, mas erraram o evento. Não seria a volta, e sim a transição de Jesus do compartimento para o outro, né? Quando a gente fala também de santuário, de purificação do santuário, às vezes pode ficar em dúvida, né? Não, espera aí, o santuário não era celestial e o céu existe coisa impura? Então a gente tem que deixar bem claro que no céu existe o registro dos nossos pecados, né? E esses registros dos nossos pecados no céu, no santuário celestial, Deus está trabalhando para purificá-los. E outro ponto também interessante é a questão do juízo. Hoje nós estamos vivendo na fase do juízo. O nome de cada um está sendo passado lá e analisado por Jesus Cristo, né? Ele intercede por nós, mas ele também é juízo. Ele é amor, mas ele também é justiça. Então é aquele que a gente conversou anteriormente. O fato de Jesus ter morrido na cruz, se eu não aceitar o sacrifício dele, entregar a minha vida nas suas mãos, para mim não vai fazer diferença, se ele morreu ou não. Eu tenho que aceitar para que esse sacrifício faça diferença na minha vida. Então a lição ela traz isso bem claro para a gente, de que a gente precisa estudar para a gente entender o período em que estamos vivendo. A importância desse período, né, dos últimos dias aqui na Terra, né? Esse estudo ali, para a gente ter ideia, em 1844, a partir desse estudo, surgiram vários movimentos a partir desse, mas surgiu um movimento, e que é o maior deles, que é conhecido hoje como Adventista, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi o movimento que pegou todas as verdades mencionadas na Bíblia, né, sábado, justificação pela fé, santuário, que é uma mensagem distinta da Igreja Adventista, o santuário. Nenhuma outra instituição, denominação, ela prega sobre isso. A Igreja Adventista ela trabalha muito bem sobre isso, porque é uma mensagem de Deus, para que a gente entenda o processo da salvação. Porque tem gente que inclusive pensa que Deus é um Deus ditador, que é um Deus vingativo, que é um Deus que está lá no cantinho dele, lá no céu, e não está nem aí para o que está acontecendo aqui na terra. Não, na verdade, pelo contrário. Cada coisa, a palavra de Deus diz que Deus, no cair de uma folha de uma árvore, ele sente, porque isso é consequência do pecado. E tudo que é pecado afeta diretamente o coração de Deus, né, e deixa ele triste. A profecia de Daniel, Daniel 8, ela encaixa perfeitamente, então, nos fatos acontecidos na história. Então a gente pega os marcos, como já foram colocados aqui, que aconteceram ao longo da história, a gente pega a profecia e vê que se encaixa perfeitamente. Tanto que Deus é perfeito, né? Ele usa a história para nos ajudar a entender, inclusive, a própria palavra dele, e entender o tempo em que estamos vivendo. Então entendemos de forma clara o início e o fim da profecia, né? E eu trago aqui até uma citação também de Ellen White, que mais tarde, numa das cartas, né, que ela escreveu, ela diz que o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. E existe uma certa confusão ainda, dúvida ali, né, na verdade, e aí foi de forma esclarecedora a transição de Jesus de um compartimento do santuário para o outro, para continuar a sua obra, né. Então, 70 semanas, né, foram 70 semanas não, 2.300 tardes e manhãs, né, foram um período completo da profecia, e que Deus revelou para o ser humano, para entender ao longo da história o período em que estava vivendo, e que a profecia iria se cumprir, e que breve ele iria voltar, porque ele estava lá já fazendo o trabalho dele, está fazendo o trabalho dele no santuário, né, e logo em breve esse trabalho será concluído. E como diz lá em Apocalipse, ele vai se levantar e vai dizer: está feito, e breve virá. Muito bom, amém. E aí, gostou do estudo? Tenho certeza que esse conteúdo realmente ele é muito importante, você aprendeu bastante, mas lembra, nada substitui a sua comunhão pessoal, o seu momento de estudar. É um tema realmente que requer mais estudos, então procure uma igreja adventista próxima, se você ainda não frequenta, para você aprofundar mais nesse estudo, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso para a sua vida espiritual. Para a gente fechar, eu convido a você a curvar sua fronte para uma palavra com o nosso Deus. Senhor Deus, eterno Pai, graças te damos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui gravando esse programa e também levando a mensagem para todos os que estão nesse momento assistindo.
Obrigado, ó Pai. Derrame a sua porção dobrada do seu Santo Espírito sobre nós, sobre cada pessoa que está assistindo a esse programa, para que a gente possa ter a compreensão correta das suas profecias, não só sobre a nosso entendimento, mas especialmente pelo esclarecer do seu Santo Espírito. Abençoe a cada um, abençoe e continue abençoando esse projeto. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito obrigado pela sua participação e lembra, o desafio está lançado. Compartilha para pelo menos 10 contatos seus e vamos fazer essa mensagem se espalhar pelos 4 cantos da terra. Muito obrigado e até o próximo programa.